Fala galera, estamos aí com mais um vídeo rápido para vocês. Hoje eu vou apresentar a função async. A função async ela funciona da seguinte forma: ela funciona com esse tipo de declaração, o nome da função e aqui os parâmetros. Depois a gente pode criar algumas informações bem pertinentes. Vamos dizer assim que a gente tem uma tarefa dentro dessa função e aí essa tarefa a gente quer que ela execute uma outra função. Essa outra função a gente vai fazer agora, ela só tem por retorno um número, tá? Depois a gente vai simplesmente esperar essa tarefa terminar para verificar o resultado, né? Então, a gente tem que ter uma função async também. E aí nessa função async, a gente não recebe parâmetro nenhum, mas a gente também tem um sleep do tipo await aqui, né? Ou seja, é uma função assíncrona, então a gente precisa de um sleep apropriado para ela. A gente vai printar uma mensagem, minha mensagem 1. Dessa forma, a gente criou uma task, a gente vai criar uma segunda task para que ele execute uma outra função. A gente copia essa função, coloca o nome de outra função 2, e aí a gente coloca uma mensagem 2. Só que o tempo de sleep, ou que ele vai dormir, é de 2 segundos. A gente vai esperar tanto a tarefa 1 quanto a tarefa 2, né? Que está a task 1 aqui. A gente vai rodar, a gente tem uma sintaxe inválida, porque eu usei o async e eu preciso usar o async IO. Ele não vai rodar. Por quê? Claro, a gente não colocou, não rodou essa função não colocou essa função para rodar. Então a gente para rodar, a gente precisa dar um run na função que a gente quer. Função dessa forma. Como os parâmetros não foram usados, a gente exclui e roda a função. Ou seja, sleep nunca foi esperado. Tudo bem, ele nunca foi esperado. Então, a gente faz dessa forma aqui. E aí a nossa função já começa a funcionar do jeito que a gente esperava, tá? Então a gente já pode perceber o seguinte: vamos rodar novamente e vamos entender o que aconteceu. Vamos tirar de conclusão tudo isso. Primeira coisa que a gente fez, rodou a mensagem ao mesmo tempo do que a mensagem 1 e 2 foram rodadas ao mesmo tempo, tá? Como é que eu vou ver isso, né? Como é que eu vou ver isso? Eu quero enxergar isso um pouco melhor. Eu não estou conseguindo enxergar quando foi que aconteceu cada coisa, né? Então a gente vai fazer o seguinte: vai dar um print r iniciou. Aí a gente vai importar também aqui time para a gente poder observar. E a gente vai colocar assim, ó, time.str ftime. Aqui a gente coloca um x e a gente termina a nossa formatação. Esse foi o momento que iniciou. E esse vai ser o momento que terminou. Fechou? Bem simples, não é? Coloca dois pontinhos para ficar bem fácil de a gente entender. A gente também pode colocar aqui na mensagem em que momento outra função. E aqui a gente também consegue colocar momento outra função 2. Tá? E a gente vai observar isso no terminal. No terminal a gente consegue observar, iniciou às 10h24h55, terminou às 10h24h55, ou seja, a gente terminou de rodar o programa, né? De certa forma ele rodou o código, ou seja, ele veio até aqui. Só que a gente colocou aqui, ele ia rodar normalmente, só que ele fica esperando terminar para ele poder terminar. Então, por exemplo, vamos rodar novamente e verificar o resultado. Ele inicia às 10h58, ou às 10h25 e 18 segundos. Ele, primeiro, momento outra função, ele entra aqui depois de 1 segundo. Ele entra nessa função, outra função. Ele vai exibir a mensagem, um momento, outra função
2 segundos depois do início, ou seja, ao mesmo tempo que ele iniciou a primeira, ele inicia a segunda. E a minha mensagem é postada ali às 10h25 e 20 segundos. Depois, por fim, a gente tem 2 segundos depois, a gente consegue executar duas funções, ou seja, uma rotina, uma tarefa é, ao mesmo tempo, tá? Era isso que eu queria mostrar. Valeu, bora pro próximo